Vou começar, tá, gente? Tá, começou no live stream? Começou. Vamos lá? Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar. Hoje estaremos aqui falando sobre uma temática que é extremamente importante aqui nesse público, aqui junto com o time do HubSpot, NP Digital, duas empresas que se uniram aí mais uma vez para trazer esse conteúdo agregador aqui para vocês. Hoje a gente vai falar como que essas duas estratégias assim tão gigantes e tão extraordinárias dentro do marketing, como inbound e CRM, elas podem fazer a diferença no seu negócio. E hoje estamos aqui na presença ilustre aí de Luísa Bernardes também e o Ian, até nos apresentando aqui para vocês. Eu sou Hélida Almeida, diretora de marketing aqui da NP Digital do Brasil. E dentro das minhas experiências, sempre trabalhar com CRM inbound foi uma grande paixão dentro dessa experiência, da vivência, dessas transformações que essas duas estratégias trazem para o mercado. Tenho muito orgulho de dizer para vocês que eu já me envolvi em vários projetos vinculados, principalmente também inbound CRM, não só isso, como a marca, como a cliente, tudo que é temática apaixonante dentro do marketing, né? E aí eu queria dar aqui boas-vindas para a Luísa Bernardes, que está aqui conosco. Tudo bem, Lu? Se apresente aí para o público. Olá, tudo bem, gente? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, eu sou Luísa, atuo atualmente como Chief Product Officer daqui da New Patel. Eu tenho, como diz aí no texto, né, mais de 23 anos de experiência, sempre trabalhei em grandes grupos de comunicação, sempre trabalhei em agência, muito focada em estratégias de aquisição de dados e de relacionamento com os nossos clientes. Já atendi aí todas as mais variadas frentes de clientes, de diversos segmentos, como concessionárias, alimentação, CPG, toda a parte aí de relacionamento, telefonia, varejo, enfim, muitos segmentos, e também uma variedade grande de tamanhos de empresas, né? Já trabalhei com empresas multinacionais como Coca-Cola, como a Ferreiro, né? Empresas brasileiras como a Oi, que também é uma gigante de telefonia, mas, ao mesmo tempo, trabalhei com muitas marcas pequenas, né? Aqui na New Patel a gente tem clientes de todos os tamanhos, então, empresas menores, de 5, 10, 15 funcionários, até esses grandes. Então, temos uma vasta experiência de como aplicar essas estratégias para tanto grandíssimas empresas quanto para empresas menores. Muito obrigada. Obrigada, Lu. E você, Ian? Sejam muito bem-vindos aí. Obrigado, Hélida, obrigado, Luísa, pelo convite da NP. O meu nome é Ian Salabert, eu sou um gerente de sucesso de clientes na HubSpot. Aqui vocês podem ler um pouquinho da minha trajetória. Eu já trabalhei em projetos do governo de Minas Gerais, já trabalhei em diversas startups em Minas Gerais, conhecendo um pouco do mercado, novos produtos, sempre na área digital. E hoje eu atuo no gerenciamento do bom uso das ferramentas da HubSpot por parte dos nossos clientes. Então, para dar um pouco mais de contexto, eu sempre adiciono valor à ferramenta que o cliente contrata com a HubSpot para que o cliente tire o melhor proveito mesmo da assinatura, veja a empresa voar, alcance os melhores resultados, sempre aproveitando o máximo do contrato, da assinatura, das funcionalidades que estão ali dentro. Nesses últimos 2 anos e meio que eu tenho atuado como CS aqui na HubSpot, tem sido um prazer atuar com uma infinidade de indústrias diferentes, desde o setor de educação, saúde, alimentício, roupa, B2C, B2B. Então, assim, se você está aqui hoje, pode ter certeza que todo o conteúdo é muito flexível e ele vai servir para te dar muita ideia e seguir para cima. Muito obrigado pelo convite, NP Digital. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Ian. Obrigada pelo convite, por ter aceitado esse convite, por ter topado esse desafio conosco. E aí, pessoal, só para assinar algumas regras para vocês em termos de algumas dicas que a gente dá aqui em relação para que o nosso webinar seja fluido, né? A gente sugere que vocês, qualquer dúvida que vocês forem tendo durante o decorrer do conteúdo, podem ficar à vontade, façam suas perguntas, porque nós separamos um momento só para respondê-las, então fiquem bem à vontade, que fica muito mais rico e a gente consegue aqui, de alguma forma, ajudar vocês de uma forma mais direta em relação a esse conteúdo também, tá? Vamos lá.
Ah, aqui, primeiro, eu queria que a Luísa pudesse falar um pouco da NP. Ela falou da NP Digital, NP Digital. Luísa, mas quem que é a NP Digital? Apresenta aqui para o público quem que é essa empresa. Sim. Gente, então a NP Digital, não sei quanto todo mundo conhece, né? É uma empresa que foi fundada pelo Neil Patel. O Neil Patel é o nosso fundador e sócio aqui também no Brasil. É uma empresa global. Nós somos uma consultoria de marketing digital focada em estratégia e execução especialista. Portanto, conectamos marcas a clientes, né, no mundo digital. Hoje nós temos em torno de 950 clientes globalmente. Somos aí, tá 750 colaboradores, mas está um pouquinho maior do que isso. E estamos em mais de 20 países, atendendo aí grandíssimas marcas e pequenas marcas também. Na verdade, o nosso grande propósito é ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas através do marketing digital, seja é, qual for o seu processo, né? Se você é um dono de uma empresa pequena, se você é um profissional executivo de uma grande empresa, estamos aqui para ajudá-los. Então, o Neil Patel, como comentei, ele é o fundador da NP Digital, assim como outras ferramentas, né? Fundador e criador de ferramentas aí para o mercado. Ele tem mais de 16 anos de experiência, ele é um autodidata, eu acho que assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é conhecido como o guru do marketing digital no mundo. Ele começou sua carreira através de dar consultoria para empresas. Na verdade, ele é um autodidata, então aprendeu sozinho para ele mesmo. Começou a ajudar outras marcas a fazerem isso, e aí, com esse conhecimento, começou a gerar tantas metodologias bem-sucedidas que decidiu abrir uma agência para colocar isso em prática, que é a agência que nós trabalhamos hoje, a NP Digital. E, enfim, ele é super reconhecido globalmente. Recomendo quem não conhece, dê um Google aí e siga eles nas redes sociais, que vale a pena. Vale muito a pena. Ian, fala da HubSpot, para quem não conhece. Famoso microfone mutado. Bom, a HubSpot, nós somos uma empresa que surgiu em 2006, fundada pelo Dharnesh e pelo Brian Halligan. Basicamente, a gente está conversando da empresa que inventou o inbound marketing, que é algo que a gente vai amplamente discutir aqui hoje. Hoje, a HubSpot é um hub, uma série de ferramentas e funcionalidades para ajudar a criar um canal omnical na sua empresa, que vai desde gerar o interesse de todos os leads, de todas as pessoas que vão conhecer o nome da sua empresa, da sua marca pela primeira vez, toda a gestão de relacionamento que vai passar por ela, até aquele fechamento de negócio e aquela gestão de clientes, passando pela geração de conteúdo, com a tecnologia de última ponta, como inteligência artificial, dicas de uso, dica de melhoria, de ranqueamento de otimização de pesquisas como Google, Yahoo, e etc., dentre várias outras funcionalidades como automação, integrações, e a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente também. Hoje a gente conta com mais de 200 mil clientes na HubSpot. A gente está em mais ou menos não. A gente está atualmente em 5 dos continentes do mundo e temos 12 escritórios por todo o mundo. Eu tenho o prazer de trabalhar no escritório de Latam, que fica na Colômbia, em Bogotá. Temos muitos clientes no Brasil, a gente está ampliando o mercado do Brasil todos os dias e hoje a gente conta com mais de 7 mil funcionários. É muito interessante também lembrar que a HubSpot sempre faz um evento anual que se chama Inbound. Para quem não conhece, está chegando aí em outubro agora, para você também conhecer mais das novidades, não só da ferramenta, mas do mercado. Então, a HubSpot ela é mais do que apenas um sistema. Nós somos um detentor de conteúdo, de conhecimento sobre o que é estratégia de inbound, sobre o que é o mercado digital hoje em dia. Então, vale a pena você seguir a gente nas redes. A gente está no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Temos um forte recurso que se chama HubSpot Academy, disponível para todo mundo. Não precisa ter, ah,
Não precisa ter um HubSpot ainda, no caso, para você poder aprender sobre conceitos de mercado, só fazer a sua conta gratuita, entrar no HubSpot Academy, onde você pode se qualificar, postar no LinkedIn as suas novas certificações, que estão sempre atualizadas e alinhadas com o que está de mais novo, de mais quente aí no mercado. Então, todo mundo super bem-vindo a já começar a criar a sua conta, caso já não tenha, e já começar a aprender com o que a gente disponibiliza lá de forma gratuita. Muito bom. E vamos lá, Luísa. Fale para nós aí sobre essa grande diferença. As pessoas falam muito, normalmente confundem muito sobre o que significa, né, a diferença do inbound e CRM, o que de fato, estrategicamente falando, como aplicar melhor dentro de estratégias de marketing. Então, explique para todo mundo, inicie esse conteúdo brilhante falando sobre essa diferença, que eu acho bacana a gente começar a colocar todo mundo aqui dentro de um nível de entendimento maior sobre os conceitos, né? Legal. Obrigada, Elida. Obrigada, Ian, pelo convite também por estar aqui com a gente. Gente, eu vou falar um pouco sobre, eu vou falar rapidamente sobre conceitos, assim, muito rapidamente mesmo, para a gente ir ao que interessa, que é a aplicação desses conceitos. E a Elida, então, vai contar, a Elida e Ian vão contar sobre o nosso case, né, NP Digital, com a HubSpot, e o Ian vai falar um pouquinho mais sobre como aplicar de forma mais prática. Então, eu vou falar aqui bem rapidamente, tentarei ser breve. Então, inbound e CRM são duas estratégias muito importantes e complementares. O inbound é a parte toda de atração, né? Uma estratégia de marketing para atrair, engajar e encantar clientes. E aí é atrair através de um conteúdo que faça sentido para esses clientes. E depois disso, tratar essas bases que a gente adquire a partir dessa atração e fazer com que esses leads virem de fato um cliente. E o CRM é a estratégia de relacionamento a partir dessa conversão. No momento que esse cliente passou a ser nosso cliente, a gente passa a se relacionar com ele. Então, eu diria que o inbound é ali, se a gente fosse pensar num aplicativo de date, é ali o aplicativo de date, os primeiros encontros, e aí o CRM é depois que virou namoro, né? Depois que virou namoro, a gente passa a ter um relacionamento e nutrir esse relacionamento. Então, podemos seguir, próximo slide. E isso acontece através de uma jornada, né? A gente sabe que a jornada ela não é linear, como está nesse slide, porém, visualmente, é a forma mais fácil e mais simples da gente representar. Então, a jornada de uma pessoa com uma marca, ela parte, né, do momento que ela tem ali uma questão latente, ela está vivendo a vida dela, não está muito pensando em marca ou alguma coisa assim, mas ela tem uma questão latente na vida dela. Aí ela desperta para alguma necessidade, que pode ser precisa comprar um carro, precisa comprar uma pasta de dente, até que ela passa a considerar suas marcas. Quando ela vai considerar suas marcas, ou ela já tem alguma marca em mente, e aí ela considera e pesquisa, ou ela passa a pesquisar sobre isso. Com base nessa disponibilidade mental que ela tem, ela busca por uma opção, faz uma escolha a partir dos seus repertórios aí do que se conectou melhor com ela, e aí faz uma conversão. A partir disso, ela pode ou compartilhar essa experiência com algum amigo, e a gente pode, né, estimular isso, ou fazer uma recompra e se tornar um cliente recorrente dessa empresa e dessa marca. Nessa parte toda anterior de awareness, consideração, desde a questão latente até buscar por uma melhor opção, a gente tem todo um conjunto de estratégias de aquisição dessa base, né? Que é promoções, eventos, cupons, materiais ricos, conteúdos exclusivos, comunidade com conteúdos e benefícios. Então, a gente faz uma série de ações com foco em aquisição e conversão dessas pessoas. A partir dessa conversão, eu jogo essas pessoas para uma base de dados. Na verdade, antes eu já posso ter uma base de dados, mesmo que a pessoa não seja ainda um cliente, mas ela já é um lead em que eu posso, né, tá conversando de maneira um pouco mais direta com essas pessoas. A partir desse momento que a pessoa fez a escolha, fez uma conversão, ela passa a ser considerada um cliente, ela deixa de ser um lead para ser um cliente. A partir disso, eu tenho que ter, obviamente, uma estratégia de identificação desse cliente. Quem é ele, qual é o perfil, o que ele comprou, com que frequência ele compra, para que compra, quais são os interesses. E aí, com isso, eu tenho toda uma montagem de uma estratégia de relacionamento e recorrência. O inbound, então, estaria só volta um rapidinho. O inbound, então, estaria nessa primeira fase da jornada e o CRM estaria nessa segunda fase da jornada.
E aí, trazendo um pouco de contexto, gente, assim, a gente está num momento de plena transformação no cenário de relacionamento das marcas com os consumidores, né? A gente tem aí uma ameaça, digamos assim, do futuro sem cookies de terceiros, que o Google aí, né, vem adiando essa prática. Eles anunciaram alguns anos atrás que eles retirariam os cookies de terceiros, né, dos seus browsers, mas até agora, né? Quando vem a data de corte, 3 meses antes, diz, não, vamos adiar mais um tempo e tal. Mas, enfim, né, o que significa isso? A gente vai ter uma maior dificuldade de segmentação e de identificação de interesses, porque hoje, né, os interesses básicos aí da segmentação de mídia são com base em cookies mesmo, né, a partir do hábito de navegação. Com isso, a gente vai precisar, nas estratégias de aquisição e de mídia, partir para o contextual targeting. Quem é um pouquinho mais velho, que nem um pouquinho mais de 2 anos de experiência como eu, sabe que antes de existir toda essa estrutura de tecnologia de cookies, a gente fazia mídia por contexto. A gente entendia qual era o interesse do consumidor, a partir disso, por exemplo, tem um consumidor que gosta de futebol, então estarei patrocinando jogos de futebol e tal. Isso é o contextual targeting. Com base nisso, né, na falta de cookies, eu preciso entender muito quais são os interesses do meu público para que eu consiga entender quais são os contextos que interessam a essas pessoas. E aí, com isso, eu vou ter que fazer isso de uma forma, ou eu conheço muito a minha base de clientes, ou eu tenho pesquisas, contrato inúmeras pesquisas de mercado que são caríssimas. Então, eu diria que nesse lado direito, para você está direito, né? Esquerdo. Nesse lado esquerdo aqui do, do slide, todos os caminhos levam a ter uma estratégia de inbound CRM. Do lado direito do slide, que é a parte mais voltada à conversão, a gente tem um outro cenário acontecendo, que é um crescimento de buscas por inteligência artificial e a tendência de queda em cliques. Não sei se vocês já viram, já existe, né? 70 e poucos por cento, 75%, eu acho, das buscas atualmente já são zero cliques, que são a pessoa buscou lá e não necessariamente ela clicou num link para acessar, porque ela recebeu aquele conteúdo ali direto na tela. E isso faz com que o trabalho de performance fique mais caro e mais custoso, né? Vai ficar mais caro, o leilão vai ficando mais caro porque vai diminuindo a demanda. E isso é uma vantagem, né, para quem tem um varejo, marketplace que tem dados proprietários. Portanto, estar nas respostas da inteligência artificial e no histórico dos assistentes, né, de inteligência artificial, como as Alexas e todas da vida, é uma forma de ter um relacionamento recorrente com a marca. E também é um caminho que leva a gente para o inbound e para o CRM, e aí a gente vê tanto o inbound quanto o CRM como uma forma de segmentação de mídia. O inbound no sentido de estar nos contextos, né? Produzir conteúdos que estejam nos contextos interessantes para as pessoas, e o CRM como achar essas pessoas, de fato. Então, a partir disso, a gente vem... Opa, alguém está dizendo aqui que está vendo uma tela preta. Eu estou vendo a tela. Não sei se todo mundo tá, mas enfim, vamos seguir. Por aqui normal, Hack, tá normal Normal, aí? legal. Normal. Então, acho que é um caso pontual, gente. Então, considerando esse cenário, pode ir, por favor, Marina. A gente entende essa importância do inbound e do CRM para geração de receita. Hoje, dos nossos consumidores, a gente tem essa pirâmide de chat home diz, né? Tem 3% comprando agora, 7% disposto a ouvir e 90% ou não está pensando nisso, ou acredita não estar interessado, ou não está interessado. Isso faz com que, quando a gente olha ali em cima, esse pequeno grupinho de 10% é onde está todo mundo se estapeando ali, né, na mídia de conversão ali. É o leilão que está todo mundo disputando, o orgânico ali de produto está todo mundo disputando. Para eu conseguir, então, como é que eu faço para resolver isso, né? Embaixo, eu preciso resolver embaixo. A partir do momento que eu já estou criando uma mensagem na cabeça das pessoas, né, de essa marca é legal, eu gosto dessa marca, essa marca tem coisas que me interessam, eu direciono essas pessoas mais rapidamente para a parte de cima, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que é justamente essa estratégia
de aquisição dessas pessoas através de um conteúdo. Então, eu trago essas pessoas, eu faço um conteúdo para essas pessoas, eu pego essas pessoas a partir desse conteúdo que as interessa, não necessariamente é relacionado à marca, mas é relacionado a algum cenário que faz sentido para ela. Eu continuo me relacionando com essas pessoas através de e-mail marketing, através de estratégias de comunicação. A partir do momento que essas pessoas passam a ser um cliente, eu tenho toda uma qualificação de leads e de entendimento dessas pessoas. Pode ir. E então, a estratégia de inbound nada mais é do que qualificar e levar esse lead até a compra. A gente pode fazer isso através do momento que eu tenho essa base de leads dentro de casa, eu consigo estabelecer quais são os leads que me interessam e quais são os leads que não me interessam. Por exemplo, eu tenho pessoas que moram sei lá, eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, a minha empresa está no Rio de Janeiro. Eu tenho leads que moram em Salvador. Bom, esses leads talvez nesse momento não me interessem. Então, essas estão ali nessa parte branquinha, mas tem pessoas que moram no Rio de Janeiro, então me interessam. Então, eu vou manter a relacionamento com essas pessoas. E isso eu consigo fazer através de uma ferramenta como o HubSpot, por exemplo. E aí, vamos falar um pouco mais detalhado nesse cenário, mas é com isso que a gente consegue. Então, a melhoria de resultados com a implementação do inbound, ela é visível, né? Depois, quando a gente for mostrar o nosso case, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas 75% dos profissionais de marketing acreditam que essas experiências mais personalizadas, elas impulsionam a venda e a repetição de negócios. E depois a gente vai ter um slide que fala mais claramente sobre isso. É a tão falada personalização, né, que a gente vem falando. E aí, como fazer uma personalização num cenário de proteção de dados, que é muito importante. A gente protege os dados das pessoas, a gente pede os dados apenas que a gente precisa realmente e direciona sempre respeitando a privacidade dessas pessoas. Então, aqui tem uma lista de algumas entregas do inbound que podem beneficiar as empresas. O público certo, essa comunicação de mão dupla, porque abre a possibilidade de ter uma comunidade, de ter pessoas que vão falar sobre isso, o engajamento, né? Eu consigo ter, como eu tenho uma experiência um pouco mais personalizada, eu consigo ser mais próximo dessas pessoas e consigo mensurar também quais são as ações dessas pessoas. Então, abre esse canal para esse relacionamento de marca em cliente e eu tenho um custo um pouco mais acessível. Em vez de eu ficar investindo o tempo todo, né, em trazer mais clientes, gerar novos conteúdos, eu tenho uma base de clientes que eu fico só me relacionando de maneira recorrente com esses clientes. Então, eu tenho uma atração ao invés de uma interrupção desse modelo aí que a gente tem mais tradicional. E eu consigo também ter ações de longo prazo. Quando a gente fala de CRM, a partir dessa estratégia, né, de aquisição, eu já começo a me relacionar, né? Então, 92% dos líderes entrevistados vão priorizar, né, de líderes de empresas, vão priorizar o CRM para viabilizar a estratégia de negócio, porque a gente entende que é muito mais barato manter um cliente do que atrair um novo cliente. É óbvio que as duas estratégias são muito importantes, porque no momento que eu tenho uma base de clientes recorrente, esse cliente tem um custo de aquisição muito mais baixo, porque eu já adquiri ele uma vez, porém, eu preciso ampliar. Se eu quero crescer o meu negócio, eu também preciso ampliar. Então, eu tenho que ter uma estratégia de aquisição e uma estratégia de não perder os clientes que eu já conquistei. E isso, né, a gente entende que 74% dos entrevistados afirmam que todas as soluções de CRM oferecem melhor acesso aos dados. E quando a gente vai olhar para esse gráfico aqui do lado, vocês podem ver que tem um item ali, ó, o azulzinho é muito bem, o que o CRM faz bem, né? O azulzinho é muito bem, o cinza é bem e o amarelo é não tanto. Quando a gente vai olhar o penúltimo, o antepenúltimo que está ali, Increase Customer Retention, que é crescer a retenção de clientes, as pessoas afirmam que mais de 50% das pessoas afirmam que o CRM ajudou a crescer a retenção de clientes, assim como ajudou a ter maior eficiência no atendimento aos clientes, melhorou a satisfação dos clientes e melhorou também a possibilidade de projeção de vendas. E o mais bacana é o último ponto que está ali, que é diminuiu o custo de aquisição dos meus clientes. Então, esses dados, eles comprovam que ter um sistema de CRM é muito importante para a gente conseguir melhorar os sistemas de negócio, né? Todas as métricas de negócio.
E isso também traz, óbvio, né? Como eu acabei de falar, retornos demonstráveis sobre o seu investimento. A gente consegue saber exatamente qual é a relação entre o meu investimento com o meu retorno. Eu consigo ter esses dados para atender melhor o meu cliente, ter uma experiência mais personalizada, fazer com que as pessoas falem bem de mim. Quem é que não gosta, né, de ter ele entra numa empresa, se relaciona com uma empresa, compra um produto, essa empresa sabe o que que eu gosto, me mostra o que que eu quero, me faz, me atende de uma maneira conveniente. Quem não gosta de fazer isso, né? Quando a gente é bem atendido, a gente acaba falando bem. E ser, né, a gente está vivendo a era da validação e da avaliação. Quando a gente é bem avaliado por um cliente, é, eu não sei nem mensurar o quanto isso equivale em termos de investimento de mídia, né? Investimento de mídia, investimento de qualquer outra estratégia de marketing. Então, a gente consegue ter isso, dados e eficiência, crescer dados e eficiência de leads e ter mais negócios fechados, obviamente. Então, aqui a gente tem os principais pilares do CRM, que é a gestão da carteira de clientes, toda essa capacidade do gerenciamento de funil de vendas, então eu consigo saber em que momento do ponto do fluxo de venda o meu cliente está, se ele comprou uma vez, se ele comprou duas vezes, se ele está numa recorrência, se ele foi embora, se ele faz 6 meses que não aparece, eu consigo saber isso através do gerenciamento do meu funil de vendas e aí consigo criar e gerenciar propostas. A partir desse momento que esse cliente está na minha base, eu gero um fluxo de trabalho, né, a partir de ferramentas de CRM, faço todas as análises de dados que vão gerar os insights necessários, consigo fazer esse follow-up de vendas também para entender, beleza, meu cliente entrou na minha base, consegui converter esse cliente ou não, eu gerencio toda a parte de tarefa e tenho isso de uma maneira muito mais automatizada. Então, ter um CRM, além de me permitir relacionar com o meu cliente, também me permite ter muito mais eficiência no meu trabalho. E agora, eu passo a palavra para o Ian, que vai falar, eu falei agora rapidamente dos conceitos, o Ian vai falar na prática como eles fazem isso com a HubSpot. Muito obrigado, Luísa. De verdade, é uma aula conversar com a NP sempre. Vocês manjam muito dessa geração vocês têm um case de sucesso muito grande usando o próprio sistema da HubSpot, então é um prazer cruzar essas informações aqui. Hoje a gente poderia passar horas falando de como a HubSpot trata a questão do inbound marketing, a questão da geração e gerenciamento dessa relação com os clientes, mas como a gente não tem esse tempo todo, que eu sei que vocês têm um dia pela frente, uma semana para seguir, hoje a gente vai tentar resumir um pouquinho a partir de 3 pilares principais, que é essa rodinha que a gente está vendo aí do lado direito da tela. Essa rodinha aqui na HubSpot a gente chama de flywheel, que é uma espécie de funil cíclico infinito, porque a gente nunca para de atrair, de envolver e de encantar os nossos clientes. Quando a gente fala de atrair, pessoal, a gente está falando majoritariamente da equipe de marketing, que vai gerar um conteúdo interessante para postar nas redes sociais, no blog e em diversas outras plataformas e canais para posicionar a marca de vocês como detentores de conhecimento sobre aquele assunto que vocês vendem. Então, se vocês são do setor educação, vocês vão postar conteúdos e conhecimentos sobre o setor de educação, alimentício, automobilístico e assim por diante. Essa estratégia de conteúdo vai gerar pessoas interessadas em comprar o seu produto, mas talvez não num primeiro momento. Talvez essas pessoas ainda precisam amadurecer um pouco esse interesse, esse conhecimento da marca e qual que é a real necessidade de produto ou serviço que eles têm para a sua empresa, para que seja uma compra não apenas mais sustentável, mas também mais fácil para a sua equipe de vendas engajar. Antes, o mundo trabalhava com outbound, que era basicamente ligação fria. Tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu uma ligação de alguém do nada, que você nem mal sabe como a pessoa conseguiu o seu número, tentando vender alguma coisa que você nunca teve interesse. Isso é desgastante para você que recebe a ligação? Sim. Imagina para quem está fazendo a ligação, para a empresa que está com uma lista de 10 mil leads, batendo gancho no telefone, sem saber muito a assertividade desses leads, o interesse dessas pessoas. Aqui entra a parte de engajamento com essas pessoas.
que é uma esfera, que é um pilar compartilhado tanto pela parte de marketing quanto pela parte de vendas. Quando a gente está falando da parte de marketing, esse engajamento ele acontece através da constante nutrição dos seus leads. Então, se eventualmente uma pessoa enviou um formulário, baixou um e-book da sua empresa, ela estava interessada naquele momento, mas se a gente não continua nutrindo ela com conteúdo rico, com informações interessantes para avançar o interesse dessa pessoa e eventualmente comprar, pode ser que a conversão que a gente tenha em pessoas que tiveram interesse no primeiro momento, mas que realmente compraram, não seja uma conversão muito eficiente para o investimento que vocês estão fazendo a nível de marketing. Essa nutrição constante normalmente alimenta melhores leads para que aí sim a equipe de vendas venha e engaje com essa base. Se a gente tem um CRM forte, vocês vão saber exatamente quantas vezes as pessoas baixaram tal material, entraram em uma determinada página, qual produto elas vão lá todos os dias olhar o preço, fazer uma simulação, fazer uma demonstração. Isso torna o engajamento da sua equipe de vendas muito mais assertivo, muito mais humanizado, faz muito sentido. Aquela ligação que ela ainda é muito importante, a sua equipe de vendas ainda vai seguir entrando em contato por todos os canais possíveis, até sinal de fumaça, como a gente brinca aqui na HubSpot, se for necessário, ela vai ter mais retorno, porque aí sim esse contato já avançou mais no seu funil, ele vai ter mais interesse, ele não vai ser uma ligação estranha, vai ser como você sabia que eu precisava tanto desse produto, desse serviço? Que vocês tinham CRM. Falando um pouquinho da parte de encantar, é mais ou menos com isso que eu trabalho aqui na HubSpot. A gente, da parte de CS, da parte de suporte, da parte de atendimento e pós-venda como um todo, depois que você fecha o negócio com a empresa, você tem que continuar sendo cliente por muito tempo. E vamos combinar que não existe propaganda melhor do que a propaganda da indicação de um amigo, da indicação de uma empresa parceira. Se vocês têm uma empresa que vocês se relacionam e eles indicam um bom CRM, que seja uma boa sorveteria para vocês, não importa quão o marketing seja lindo, nada tem tamanho, tanto peso quanto indicação de alguém que você tem confiança. E vocês criarem essa confiança e essa indicação com os clientes que vocês já têm na base, é o objetivo que a gente tem com essa parte de encantar. Quando a gente está falando de encantar, as principais ferramentas basicamente são pesquisa de satisfação, para vocês seguirem melhorando o atendimento e os produtos, seja o que for, que vocês tenham o feedback da base de clientes. Automação, chatbot para entregar respostas para dúvidas mais comuns e também munir a sua equipe com material que possa ser amplamente reproduzível, compartilhável com a base de clientes de vocês. Quando a gente olha para esse círculo, atrair, envolver, encantar, vocês conseguem ver do lado de fora que a gente está falando exatamente das pessoas que passam mais comumente por essas etapas. A gente atrai desconhecidos, continua atraindo prospectos e se relacionando com eles através de envolvimentos. Envolvemos sempre com os nossos clientes, que a gente tenta encantar a ponto deles virarem esses promotores, que é essa propaganda de boca a boca, essa boa indicação que a gente quer gerar para a nossa empresa. Falando um pouquinho de ferramenta, é claro que a gente não consegue fazer isso com o velho e querido, que foi muito útil para o nosso tempo, o Excel. Se você tem uma lista com todos os seus clientes, a data que ele comprou, quando foi a última vez que você conversou com essas pessoas, mas tudo num Excel ou num bloco, igual a gente fez com muito suor por muito tempo, isso não consegue ser escalável. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de quais ferramentas a gente vai usar para, desde esse conteúdo, passar para automações de mensagens, ter relatórios que vão dar essas datas de conversão, de último contato, de prioridade, para a gente poder entrar em contato na hora certa com as pessoas e também ter dados de toda essa jornada para sempre tomar decisões inteligentes e não a partir das vozes da nossa cabeça. A gente não tem que mudar uma página, um conteúdo, um jeito que a gente faz alguma postagem numa rede social, porque a gente simplesmente acha que está dando certo ou acha que não está dando certo. Com um bom CRM, vocês vão ver o que está convertendo, quais são os ativos de marketing que estão fechando mais negócio, quais são as páginas de marketing que trazem negócios que fecham mais rápido, com um ticket médio mais alto. Todo mundo quer isso, eu imagino, certo?
E aqui vocês não precisam, se vocês estão imaginando, ok, a gente vai precisar de 1.001 ferramentas para fazer isso, nem tanto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho das ferramentas que a HubSpot vai poder ajudar nesse sentido. Antes, um CRM simplesmente era conhecido. CRM é Customer Relationship Management, que é relação com a sua base de clientes. Isso era a forma que a gente conhecia um CRM antigamente. Hoje, um CRM ele é muito mais do que isso, porque ele não está voltado apenas para você conversar com seus clientes. Ele também é útil, uma ferramenta essencial para você conversar entre equipes, para você criar um trabalho transparente, integrado entre as suas equipes de marketing, atendimento, financeiro, jurídico, toda essa parte. Se você é de um departamento que às vezes não entra em contato com os clientes finais, você ainda precisa de informação jurídica, de quando foi feito um contrato, de quando é que vai vencer alguma fatura, e dentre outros milhares de exemplos. Então, hoje a gente costuma dizer que o CRM ele é muito mais do que um relacionamento de vendas, ele é realmente o coração do seu negócio, a sua ferramenta de negócio para você poder avançar e criar essa transparência. Coração da sua empresa. Eu tinha separado uma frase. Não, a gente pode seguir, por favor. Maravilha. Eu quero conversar um pouquinho, então, de um pilar muito importante que a gente preza pela HubSpot, aqui na HubSpot, que é uma tática eficaz para você fazer com que o seu CRM seja usado na ferramenta, na sua empresa. O CRM, ele é sempre um investimento que vocês têm que fazer para melhorar os processos internos e externos da sua marca, do seu serviço ou do seu produto. Então, hoje eu queria trazer um pouquinho da importância da gente criar uma facilidade para esse CRM. Ele não tem que ser uma dor, ele não tem que ser um processo burocrático que a sua equipe de vendas vai falar, nossa, agora eu tenho que ir lá, agora eu tenho que ir lá preencher as notas do que eu conversei naquela reunião. Antes eu fazia isso na mão, eu lembrava de cabeça. Agora eu tenho um processo mais burocrático. Mudanças são necessárias às vezes, mas isso não quer dizer que tem que ser difícil. Isso não quer dizer que tem que ser uma dor para a sua equipe. Quando a gente fala que o seu CRM tem que ser fácil de usar, a gente quer transformar a sua plataforma numa plataforma extremamente personalizada. O que quer dizer? Se a sua equipe trabalha com ligações apenas, a gente vai trazer as ligações, tarefas automáticas vão ser criadas a partir de determinados critérios, para quem que a sua equipe de vendas tem que ligar, para que eles não tenham que lembrar, esse lead não me respondeu há 2 semanas. Agora eu acho que eu olhei no calendário aqui, é minha hora de entrar em contato com ele. Não, o CRM lembra vocês de fazer isso. Porém, se a sua empresa não trabalha com ligação e trabalha com WhatsApp, trabalha com chatbot, e-mail, vocês conseguem personalizar todo esse tipo de ação e evitar essas dores de cabeça, esses erros humanos que normalmente acontecem em toda empresa, só muda o endereço. Quando a gente traz um pouquinho também da facilidade de conectar, é sempre importante lembrar que sim, Lena, a gente já vai conversar disso, inclusive. É sempre importante lembrar que toda empresa tem o seu sistema. Às vezes a gente tem um sistema que a gente tem que entrar em contato com o MEC, para envio de informações a nível de setor de educação, ou várias outras individualidades que cada indústria tem. Vocês precisam ter um sistema que é fácil de conectar, e a HubSpot traz isso em dois grandes pilares. A gente tem um forte marketplace, onde qualquer desenvolvedor pode criar integrações e fazer conexão com os mais diversos tipos de sistemas terceiros, como emissão de notas e coisas que às vezes cada país tem, que é muito específico. E também o simples fato de a gente ter uma API aberta que permite que a sua própria empresa, que o seu próprio time desenvolva conexões personalizadas para envio e troca e sincronização de informações, para que vocês tenham as notas fiscais sendo enviadas para dentro da HubSpot e entre vários outros exemplos. E mais importante de tudo, essa plataforma tem que ser fácil de amar. Já falei, ela não pode ser uma dor, ela não tem que ser um processo burocrático. E como é que a gente faz essa plataforma ser fácil de amar? Tirando o trabalho manual, aquele trabalho mecânico que a gente tem que fazer de lembrar de mandar um e-mail de seguimento da proposta, ou qual que está sendo o maior motivo que eu não estou fechando negócios? Quais páginas estão convertendo mais?
Esse tipo de inteligência operacional, de marketing operacional e de vendas, vocês vão conseguir fazer o seu time amar dando respostas fáceis, através de relatórios simples, que a HubSpot, por exemplo, já entrega pronto. Toda empresa precisa saber quais são as perguntas mais feitas no chat, para tornar esse atendimento um pouco mais autoatendimento. Como eu já mencionei, a gente tem um forte pilar em integração. Vocês conseguem, e quando a gente fala de CRM conectado, não é simplesmente integração com o marketplace de aplicativos e a API da HubSpot, mas é também conexão entre as suas equipes. Você saber uma pontuação que um contato adquiriu ao acessar 20 páginas e já passar automaticamente para a equipe de vendas, para que não exista esse tipo de trabalho manual. Essas automações, integrações, fluxos de trabalho, elas trazem uma conexão entre a sua própria equipe, que é muito mais fluida, para que eles possam focar 100% no trabalho humano. Agora eu queria convidar de volta a nossa querida Luísa para ela conversar um pouquinho do case da NP Digital com a HubSpot, que tem sido um sucesso. Só queria me deixar disponível aqui para o chat. Eu só esqueci de comentar com a Lena. Desculpa, Lena, você fez uma pergunta muito importante de inteligência artificial. E sim, a gente tem, nos três pilares que eu falei, a gente tem uma forte inteligência comercial. Falando de marketing e atração, vocês conseguem gerar conteúdo usando inteligência artificial na HubSpot. Então, reciclagem de conteúdo para que seja um blog, vire uma postagem na rede social, vire um anúncio em rede social e etc. A nível de vendas, saber qual que é o momento certo de falar com essas pessoas, ter uma transcrição das chamadas telefônicas que vocês fazem pela HubSpot, inclusive a inteligência artificial fazendo o highlight, né, ressaltando o que está indo bem, o que está indo mal nessa chamada. E a nível de serviço, chatbot inteligente, a HubSpot, a última novidade que a HubSpot tem em inteligência artificial para a parte de encantamento do público é o chat AI. Então, vocês vão ter inteligência artificial interagindo diretamente com o seu público, respondendo perguntas. Depois a gente pode trazer aqui um pouco mais de spotlight. Eu só queria corrigir uma informação. Quem vai ter o prazer de tomar a palavra minha aqui é a Elida agora, não é a Luísa. Eu estava ansioso para ouvir a Luísa falar de Foi novo. tranquilo, porque que a Ah, gente trabalha muito junto, então sem problemas nenhum. Mas obrigado, pessoal. Qualquer perguntinha, eu vou estar aqui ainda, vou estar olhando no chat. Pode mandar, vai ser um prazer, tá? Perfeito, muito obrigada, Ian. Depois de uma chuva assim de muitos conceitos aí de aula que você deu com a Luísa, acho muito importante. Eu fiquei com a melhor parte assim de poder compartilhar aqui com vocês sobre esse case que para a gente tem sido muito positivo e a gente acredita, a NP tem uma grande característica de que não é só a gente conseguir para nós, a gente sempre gosta de externalizar isso com todo mundo, inclusive com clientes, né? Enfim, ajudar outras empresas com a mesma possibilidade, porque a gente sabe que a dor que a gente vive dentro do mundo do marketing, ela é única para várias empresas, como o próprio Ian falou, ela acaba sendo muito similar. E aí eu estou aqui com essa missão de compartilhar com vocês aí um pouco desse case da NP Digital, onde a gente conseguiu aí vários resultados, em relação a essa estratégia em conjunto, tanto inbound, marketing como CRM. Aí eu queria trazer aí desde os desafios. Então, qual que foi o principal desafio que nós encontramos aí dentro desse projeto? Nosso principal sempre foi, e aí falando de Neil Patel, vocês devem imaginar, alto volume de leads, sempre foi aí um volume muito considerável. O Neil, naturalmente, sempre teve uma capacidade gigantesca de atrair muitos, né, de trazer muitos leads por muitas fontes diversas, desde suas ferramentas próprias, que ele mesmo faz questão de criar e desenvolver e disponibilizar para todo mundo, até o seu gigante blog. Então, a gente enxergou que, pelo volume, pela quantidade de leads de múltiplas origens que ele possuía, como que a gente conseguiria aí, dentro desse volume, melhor aproveitar o alto volume desses leads. Então, a gente chegou que a gente precisava ali compreender melhor essas fontes, de várias possibilidades, de várias fontes específicas de cada tipo de ações gerais que a gente sempre fez, e entender, a gente agir de forma mais rápida nesses leads para a gente conseguir gerar mais receita. Então, acho que esse foi o principal desafio que eu queria trazer aqui para vocês. E aí, passando, o que a gente fez em relação, né, a esse desafio? Acho que vem aí a cereja do bolo, e vocês vão perceber que em todas as minhas falas aqui vai casar muito com o que a Luísa e com o que o Ian, né, chegaram a explanar para vocês também, que o primeiro passo foi a gente conseguir enxergar ali
encontrar o CRM ideal. Quando a gente fala ideal, é porque, de fato, o mercado ele possui vários perfis de CRM, mas a gente tem que enxergar dentro da sua operação, dentro do nível, né, de complexidade ou não da sua operação, qual é aquele que se encaixa melhor dentro disso, dentro dessa necessidade. Então, de fato, o HubSpot ele foi crucial e a gente enxergou que dentro dos perfis de CRMs que a gente tinha, ele era o que mais se adequava dentro da nossa necessidade. Porque a partir disso, nós começamos a precisar entender, principalmente, detalhadamente, todo o percurso que esses leads faziam vindo de cada fonte dessa que eu citei aqui para vocês. Então, dentro desse comparativo, e pensando nos critérios que a gente aplicou para esse CRM ideal, que foi o HubSpot, a gente teve três assim que foram primordiais dentro desse CRM ideal, que foi o primeiro passo, que foi muito citado pelo Ian, que é como é que a gente gerencia esse volume, pode deixar, gerencia esse volume, porque dentro desse gerenciamento de volume, a capacidade que a gente tinha de conseguir gerenciar esse volume sem perder a eficiência. Eu falo eficiência porque, de fato, todas as fontes que o Nil gera, independente de qualquer fator, já existe uma jornada muito madura em cada uma delas. Então, como é que eu consigo implementar um CRM e, ao mesmo tempo, a gente não perder a eficiência em relação a essa grande geração de demanda? Então, isso gerou uma grande necessidade de um autocontrole desse fluxo de contatos que a gente tem dentro da nossa base. Então, ainda dentro desse pilar de CRM ideal, a gente teve um ponto muito forte também, que foi o pilar 2, na minha opinião, que foi o detalhamento de dados, né? Então, o poder que o HubSpot tem a nível de detalhar informações sobre a jornada desse lead é muito alto. E a gente enxergou que, de fato, era o que a gente precisava para a operação. Então, a capacidade que a gente conseguiu ter em termos de armazenamento de dado e conseguir, em cada informação, a gente analisar cada uma delas e utilizar as segmentações necessárias, também fez toda a diferença dentro do processo, tá? Então, e aí, casando com isso, a integração e a automação, porque, de fato, quando a gente busca um CRM, a gente busca automatizar, a gente busca tomar decisões mais rápidas, a gente busca avaliações mais em curtos prazos de tempo, né? Muitas vezes que, às vezes, até a gente nem consegue mensurar o quão rápido a gente tem que tomar decisões dentro do marketing. Então, esse processo de integração e automação também foi um processo que fez toda a diferença dentro desse projeto específico de implementação de inbound CRM, aqui nesse case específico da NP que a gente está trazendo para vocês, tá? Então, com o CRM ideal, a gente passou a conseguir ter a gestão dessa jornada de forma muito mais completa e muito mais automatizada, tá? Então, acho que esse é o step one que eu preciso falar para vocês em termos do que a gente fez. Então, de fato, o CRM fez toda a diferença aí ainda faz em todo esse processo, tá? O ponto 2 tem relação com análise de CP. Então, às vezes poxa, mas a gente gera são muitas fontes de lead, tá? Mas efetivamente, qual que é o perfil da pessoa que a gente quer atrair para cada uma delas, né? Então, essa análise, esse mergulhar em relação ao perfil desses leads, também foi um processo que é importantíssimo falar para vocês que ele foi necessário, ele não foi, ele porque constantemente isso precisa ser feito constantes avaliações. Essa análise detalhada de perfil de lead, ela acaba sendo a única forma que a gente tem dentro de qualquer time de marketing de construir estratégia eficiente dentro de uma conversão. Não tem para onde correr, a gente precisa de fato avaliar qual que é o perfil desse lead para que a gente consiga ser mais assertivo no que a gente vai fazer. Então, esse processo dentro do projeto de inbound, a gente conseguiu com essa análise de CP classificar melhor os nossos leads, ou seja, para cada tipo de lead que converte dentro da nossa base hoje, a gente sabe o que tem o melhor potencial de conversão. E o que a gente não sabe, a gente busca saber, incluindo mais informações sobre ele, enriquecendo esses dados. Então, hoje tem feito uma diferença muito grande dentro desse olhar de análise, a gente conseguir trabalhar com enriquecimento de dados também dentro dessa possibilidade, né? Então, fez toda a diferença nesse sentido. Então, e aí, a partir disso, a gente começou a criar critérios de priorização, porque, e é por incrível que pareça, pessoal, isso parece bobo, mas não é. Muitas empresas cometem essa falha de, muitas vezes, não priorizarem os leads que são mais propícios a vendas, acabam atendendo todos de uma forma igualitária, e isso, sem dúvida, prejudica dentro do seu processo de fechamento, né, do seu processo de geração de receita. Então, o critério de priorização foi a única forma possível de a gente conseguir fazer, foi dentro dessa análise CP, que a gente conseguiu definir desde o tempo de atendimento de cada lead,
qual a cadência que vai ser utilizada pelo time de pré-vendas, qual que vai ser o tipo do discurso que o vendedor vai aplicar na hora de conversar com esse lead. E aí, óbvio, que a gente está falando de mais agilidade, mais eficiência na hora de descer esse cara para vendas, né? Então, critério de priorização dentro da análise de CP fez toda a diferença, tá? Com isso, dentro da análise de CP ainda, a gente conseguiu fazer uma personalização de abordagem, que é um ponto que eu queria destacar aqui para vocês, porque somente com essa análise mais profunda você consegue efetivamente conhecer quem que é aquele cara que você está falando e, consequentemente, pensar na melhor forma de fazer uma abordagem mais personalizada. Não só abordagem em vendas, como também melhor direcionar as ações de marketing para conseguir se conectar melhor com sua audiência. Então, acho que isso fez toda a diferença também dentro do processo, que é 1.2 que eu coloquei aqui para que vocês pudessem colocar aí como um dos grandes steps assim, do projeto também, como análise do ICP. Tá bom? O próximo ponto que eu queria citar aqui foi sobre, depois dessas duas iniciais que eu citei, vem um ponto fundamental, que é justamente definir estratégia dentro dessa jornada do cliente, né? Então, estratégias específicas para cada etapa do funil de marketing, para cada etapa da jornada dos leads dentro da NP. Então, somente depois que a gente conseguiu enxergar tudo que a gente tinha dentro de casa, é que a gente conseguiu aí definir essa estratégia específica para conseguir, de alguma forma, guiar esses leads de forma inteligente dentro desse processo de conversão. E quando eu falo guiar esse guia de forma inteligente, isso inclui desde personalização de conteúdo, então, tipo, que tipo de conteúdo eu estou falando com cada um deles, que tipo de abordagem estou utilizando com eles, garantindo que eles, de fato, recebam essas informações de acordo com suas necessidades, e aí é de forma inteligente, segmentada, porque muitas vezes as pessoas erram dentro de estratégias de marketing, achar que o único conteúdo em um único formato, com uma única linguagem, vai ser capaz de fazer com que todos os meus leads consigam entender o que eu estou querendo dizer e não vai. Então, de fato, a gente conseguir, aí dentro disso, personalizar melhor e trabalhar melhor a linguagem de acordo com a necessidade de cada um. Isso é muito importante. E aí vem a frequência e formato adequado dentro do que a gente conseguiu aplicar dentro disso. Qual que é a frequência que eu me comunico com a minha base? Né? Com além do tipo de conteúdo, qual que é o formato que a gente está indo? E aí a gente não pode se limitar a um único formato, a uma única forma. Então, muitas vezes, mas eu estou falando de inbound, Hélida, para mim é só e-mail marketing. Não é. Não é só e-mail marketing, né? De fato, muitas vezes é achando que somente com uma base você consegue fazer o inbound funcionar, e não é isso. O inbound é a junção de todas as estratégias que a gente tem em termos de potência de comunicação com o cliente em prol dessa virada, dessa passagem do lead até a jornada de compra, né? Então, independente disso, é você conseguir enxergar dentro dos formatos que você tem, o que mais que você consegue criar para se conectar com a tua audiência. Então, a conexão com ela é muito importante dentro dessa definição e dessa estratégia de jornada, e óbvio que foi a possibilidade dentro da estratégia encontrar aí os melhores momentos para se conectar com esses caras. Então, é muito conhecer teu público, conhecer tua audiência e conseguir desenhar essa jornada de forma detalhada, tá bom? Partindo para o quarto ponto, que esse a gente não pode abrir mão, a gente fala de um processo aí de revisão contínua. O que é esse processo de revisão contínua? Não é só a gente fazer o processo acontecer, é como de fato ele vem funcionando no decorrer do tempo, né? Então, o que a gente fez dentro dessa fase do projeto, que fez toda a diferença e faz até hoje? Como que a gente consegue criar rotinas dentro do marketing que a gente conseguisse checar se o que a gente está fazendo está funcionando ou não está funcionando, né? E aí a gente, de fato, com um time maravilhoso que a gente tem de produto dentro da NP, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito brilhante, muito brilhante. E aí se envolve desde a avaliação de qualidade, tipo, o que a gente está gerando está fazendo sentido, a qualidade está boa, não está boa. Então, criar esses rituais constantes, até mais curtos de avaliações, que é o que a gente antigamente fazia em espaços maiores, então ficou com necessidade de encurtar mais esse momento de alinhamento entre os times, né? Feedback constante, eu digo isso e eu falo para vocês que a comunicação contínua entre os times, né, de marketing e vendas, por exemplo, ela se tornou como se tornou, na verdade, ela é hoje nosso principal atributo de estratégia dentro de marketing, junto com vendas, porque sem isso a gente não consegue evoluir, não consegue avançar nesse processo, né? E com esse projeto não seria diferente. Então, quanto mais em tempo real a gente tinha respostas sobre o que a gente estava fazendo em termos de resultado, melhor era o resultado.
Então, esse ajuste de rotina entre os times fez toda a diferença e faz até hoje, tá? E dentro dessa revisão contínua também, a gente fala de possibilidade de otimizar a estratégia. Só consigo otimizar estratégias dentro de melhorias dentro do trabalho de inbound aqui na NP se a gente conseguir, de fato, conseguir ter essa constância de comunicação e alinhar esse feedback, os resultados, como que está indo, como que vai, quais são os objetivos, alinhando muito fortemente os objetivos, né? Então, sobre revisão contínua, é algo no projeto que na época fez toda a diferença e que hoje a gente na NP continua aplicando para que a gente não consiga, para que a gente consiga, na verdade, cada vez mais atingir melhores resultados. E é óbvio que agora eu vou partir para a melhor parte para vocês, quais foram os resultados que a gente conseguiu em cima dessa jornada que a gente foi colocando. Pessoal, fiquem à vontade, coloquem perguntas aí no chat, que a gente vai falar aqui também sobre isso já já. Mas os principais resultados que nós tivemos aí dentro desse processo foi um aumento aí de 49% no volume de lead qualificado para vendas. A gente sabe que quando a gente fala qualificado para vendas, já é partindo de uma seleção do lead ideal para que a gente consiga oferecer uma solução nossa. Então, aumentar aí quase 50% fez toda a diferença em termos de resultados, né? 300% de aumento na taxa de lead para lead vendido. O que é isso? É uma taxa fundamental, desde o lead qualificado até vendas. Então, a gente conseguiu aumentar aí 300%. Foi muito positivo esse projeto nesse sentido. Um ROAS aí que a gente atingiu de mais de R$ 9, ou seja, de cada real investido em mídia paga, a gente estava trazendo um retorno de R$ 9. Isso só foi possível graças às estratégias dessas que eu citei para vocês aqui no início, porque de fato o ROAS positivo desse foi muito bom. E, por último, não menos importante, o incremento em novas receitas aí de 18,33%. Ou seja, em um ano apenas aqui, tá, pessoal? Análise do projeto aplicado em um ano, a gente teve esse aumento aí, esse incremento de receita, que fez toda a diferença dentro desse projeto, tá? Então, acho que é isso, de maneira geral, seria isso. E aí, dentro desse pilar, eu gostaria aqui de dizer para vocês que, em resumo, foi muito sobre isso, essa estratégia específica, e entender o lead, trabalhar, estreitar a colaboração entre o time de pré-vendas e vendas. Eu acho que ficou muito fácil, assim, falar aqui para vocês, nesses tópicos que a gente dividiu aqui, o que eu daria de dica para que vocês pudessem começar a aplicar essa estratégia também no negócio de vocês, que consigam aí cada vez mais sucesso dentro dessas duas estratégias. Eu queria passar aí para a Luísa essas dicas aí para o sucesso, para ela fechar aí com chave de ouro. Gente, vou ser bem rapidinha, porque, enfim, somos nós. Agora sou eu que estou separando vocês do almoço. Então, pode ir. Marina, pode seguir. Então, acho que assim, tem uma combinação que eu acho que é muito importante, a gente estava falando aqui no chat, tem uma combinação que é a combinação da estratégia com a ferramenta. Acho que essa é a principal dica. Achar a melhor ferramenta, e então essa, né, estamos falando aqui bastante da HubSpot, que foi a que a gente escolheu também na New Patel, e ter um parceiro Neil Patel, como a Neil Patel, por exemplo, para te ajudar a operar essa ferramenta. Não só operar a ferramenta, mas também definir as estratégias, qual é a melhor estratégia de aquisição, entender qual é o seu cliente primariamente e ajudar a definir qual é essa estratégia de relacionamento depois. A HubSpot tem um atendimento incrível que ajuda a fazer isso também, e nós temos um time de especialistas que não só especialistas em operar a ferramenta, como também de montar toda a parte de estratégia, toda a parte de relacionamento com os seus clientes. Então, eu diria que, assim, achar parceiros relevantes, então, é utilizar uma plataforma bacana, alinhar essas entregas com os seus times de marketing e vendas, geralmente ter esses dois times sob uma mesma liderança ajuda bastante pela integração, manter ambas as equipes sempre treinadas para essa nova tecnologia e fazer essa análise de segmentação de dados regularmente, né? Fazer uma análise da base regularmente para ver, né? Renovar e, sim, essa busca pelo ICP que a Elida falou, ela nunca termina, né? A gente tem que sempre renovar, porque as pessoas mudam, a vida muda, então é muito importante ter um parceiro que te ajude a fazer isso. E aí, eu vou falar um pouco sobre os nossos serviços, né? Os nossos serviços, a gente tem exatamente essa ordem de coisas, então, toda essa parte de estratégia e implementação de aquisição de clientes e de aquisição de leads, toda essa parte de análise e categorização da base de dados, a estratégia e a produção de conteúdo para essa régua de relacionamento, a operação das plataformas de CRM, toda a parte de gestão e acompanhamento dessa implementação estratégica e toda a parte de análise de dados, tanto prévias da sua base de dados quanto pós as ações de relacionamento. Então, é muito importante essa combinação entre a melhor ferramenta
com, né, a melhor plataforma, com o melhor serviço e melhor estratégia. E é isso, gente. Acho que vou passar a palavra para o Ian para finalizar e abrimos para perguntas. Muito obrigado. Então, para me despedir, vocês já estão vendo um quiz aí na tela, já podem começar a responder. Eu só queria comentar um pouquinho da plataforma de clientes da HubSpot, que é a parte de service. Vocês vão poder entrar em contato com um especialista para poder fazer essa avaliação de quais são os melhores serviços e quais são os melhores hubs e funcionalidades para a sua necessidade, se é melhorar a parte de marketing, se é melhorar a parte de atendimento. E essa plataforma de cliente, ela é exatamente a possibilidade de fazer o mesmo pelos seus próprios clientes. A gente tem uma ferramenta, por exemplo, no Service Hub, que vocês vão poder criar um ambiente próprio para os seus clientes poderem entrar com o próprio login, ter o formulário ah, de dúvidas, criar aquele ambiente mais familiar para os seus clientes poderem entrar em contato, dentre várias outras ferramentas, várias outras funcionalidades. O QR Code está aí nesse cantinho. Eu estou vendo, eu estou hackeando a câmera de todo mundo nesse momento. Estou vendo quem está apontando o celular para a tela. Quem fizer nos próximos 20 segundos tem desconto. Cadeira. E a gente fica sempre à disposição. Pessoal, queria deixar no chat o meu LinkedIn, Ian Salabé. Eu vou colocar o link aqui também para facilitar a vida de todo mundo. Fiquem à vontade, por favor, para se conectar comigo, entrar em contato, tirar dúvidas. Vai ser um prazer ajudar. Muito bom, turma. Temos algumas perguntas para responder, sobrou algum tempinho aqui, ó. A gente foi respondendo já umas aqui no decorrer. Ah, deixa eu ver aqui se temos alguma seleção, Raque, de perguntas. Todas as perguntas que vieram no chat, elas foram respondidas, né, durante o evento. Se houver mais alguma pergunta, pessoal, podem continuar mandando. A gente consegue ficar aqui mais alguns minutinhos. Tranquilo, tranquilo, Raque. Pois muito obrigada, turma. Assim, o que a gente colocou aqui realmente foram, aqui para nós é um passo inicial. A gente acredita, a gente se coloca à total disposição. Podem escanear aqui os códigos, tanto da NP quanto da HubSpot. HubSpot, nós somos aqui a agência parceira do HubSpot também, então aqui está tudo dentro de casa em relação a necessidades. O mais importante é que o nosso grande propósito é realmente poder colocar tudo que a gente vem aprendendo e fazendo cada vez mais diferente em prática também dentro do que vocês precisarem. Então, a gente se coloca totalmente à disposição, nos conectem, nos encontrem, e aqui é só um passo inicial para que a gente consiga ter novas possibilidades junto com vocês, tá? Então, a gente se coloca à disposição. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela audiência, e a gente espera aí se encontrar em breve em mais uma oportunidade. Obrigada aí, HubSpot, obrigada, Ian, obrigada, Hack, Luísa, pelo seu tempo, e até o próximo encontro. A gente espera que seja breve. Em breve, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.